Boa noite a todos. Pode se assentar, por gentileza. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, a nós confiada, pelo privilégio. Alegro o meu coração de poder mais uma noite estar junto dos irmãos e poder ser porta-voz da palavra de Deus. Entendemos o tamanho da responsabilidade a qual é ministrar a palavra de Cristo. Por quê? Porque essa palavra ela gera vida, mas também ela pode gerar morte. Então nós entendemos a responsabilidade e tenho certeza que Deus ele vai falar conosco e sairemos por estas portas melhores do que quando nós entramos aqui. Porque esse é o poder que a palavra de Deus ela produz em nós. Sabendo disso, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, o capítulo de número 6, o verso 45, uma passagem certamente conhecida, e eu gosto de usar essa expressão, palavra conhecida, pela forma didática de poder ministrar acerca dela. E o verso de número 45, só com quem encontrou, posso ouvir um amém? Poucos encontraram, irmãos. Só quem encontrou, posso ouvir um amém? Eu vou morar no céu. E quem não encontrou, vai também, meu irmão. Fique em paz. Tá bom? Vai aparecer aqui no telão, então você não vai ficar de fora por isso não. Mas acompanhe na sua Bíblia a leitura, por favor. Diz assim, o verso de número 45. Eu vou ler aqui na minha tradução, na tradução João Ferreira de Almeida. Diz assim, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Está falando de Jesus. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Somente até aqui. Esse texto, essa porção das Escrituras, qual nós fizemos a leitura, para nós entendermos, houve 2 ocasiões onde Jesus ele vai dar um brado, e através desse brado ele ordena, e a tempestade ela é cessada. A princípio nós encontramos este mesmo relato, segundo escreveu também o evangelista Marcos, no capítulo de número 4. Seria a primeira vez onde Jesus ele silencia, onde ele ordena a tempestade para que ela venha se acalmar, para que ela venha se aquietar. Quando nós falamos de tempestade dentro da Bíblia Sagrada, nós encontramos um texto também no livro do profeta Jonas, onde ele, no porão de um barco, em desobediência, ele está indo para o outro lado, onde Deus não havia dito a ele para que ele fosse. Ele está indo para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, e uma tempestade o toma no meio do percurso. Uma outra tempestade está em Atos capítulo número 27, quando Paulo e alguns outros prisioneiros e tripulantes de um navio estão rumo a Roma, levando alguns prisioneiros, inclusive Paulo, para quem crê e diz que é o último, certamente o último momento a qual Paulo iria passar, onde ele iria ser sentenciado e seria entregue ao martírio. Pois bem, e quando nós abrimos o evangelho, os evangelhos em si, e nós nos deparamos com a primeira oportunidade que os discípulos têm, eles não sabiam, mas eles já haviam passado por alguns momentos onde eles vivenciaram milagres, onde eles viram, foram testemunhas oculares de milagres que Jesus operou. Mas eles ainda não haviam participado deste milagre, deste feito, onde Jesus havia dado uma ordem e contrariado, talvez, a lei da meteorologia, porque o meteorológico ele não consegue explicar como é que um homem
dá ordem ao vento e o mar se aquieta e o mar se branda. E é difícil, realmente não há como explicar. Por quê? Porque nem sequer o cientista consegue explicar como é que um homem, ele nasce de uma mulher que é virgem. A ciência não consegue explicar como é que um homem nasce de uma mulher que não foi fecundada de forma natural. Nem sequer os maiores sábios matemáticos conseguem explicar como que Jesus, com 5 pães e 2 peixes, multiplica-se para alimentar mais de 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças, e ainda sobraram 12 cestos de pães. Milagre não se explica, mas Jesus, ele vai nesse dia dar uma aula aos seus discípulos. E no capítulo de número 4, para nós entendermos o texto ao qual nós fizemos a leitura, e não passar desapercebido a primeira oportunidade que os discípulos vivenciaram esse milagre, está no capítulo 4, a partir do verso de número 35, onde Jesus apazigua a tempestade, dizendo assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Quando eu ouço e leio essa passagem escriturística, quando eu vejo Jesus dizendo aos seus discípulos, porque Jesus, ele havia chamado para si os 12, e Jesus começa a instrução, porque é assim que Jesus faz conosco também. Quando Jesus nos chamou, nos tornando discípulos dele, ele passou a nos instruir acerca do reino dos céus. Então toda a instrução, ela passa por alguns momentos em que certamente nós não conseguimos entender o processo do aprendizado, mas quando nós chegamos no término, talvez da conclusão de um curso, nós entendemos no início tudo o que nos foi ensinado e por que foi ensinado, da maneira como nos foi ensinado e passado. Só que quando nós lemos o texto, os discípulos ainda não sabiam, mas eles iriam viver o dia mais talvez extraordinário da vida deles. Jesus, quando ele diz: passemos para a outra margem, os discípulos, em obediência, porque eu entendo que todo discípulo, ele quer estar junto do seu mestre. Todo discípulo, ele quer aprender, ele quer sugar, ele quer obter o maior número de informação possível daquele ao qual ele está sendo ensinado. E assim aconteceu com os discípulos de Jesus, presbítero Adevaí. Os discípulos, eles estão coletando, eles estão aprendendo com Jesus. E nesse inteirinho, eles entram dentro do barco. Jesus deixa a multidão, eles entram dentro do barco e estão indo para outra margem. Só que é interessante, nós entendemos que a Bíblia vai dizer no verso número 35, e naquele dia, e esse talvez poderíamos fazer a leitura e entender que esse era apenas mais um dia comum. Só que não, porque nesse dia Jesus inicia o seu ministério, como o seu ministério era um ministério tríplice. Jesus, ele ensinava, ele pregava e ele curava as pessoas. E nesse dia Jesus vai pregar pelo menos 4 mensagens. E essa mensagem ficou cravada no coração dos discípulos. E era essa a intenção de Jesus ao pregar aos seus discípulos. E das 4 mensagens que ele pregou naquele dia, pelo menos 3 delas ele vai falar acerca de semeadura e de colheita. A primeira, nós conhecemos o texto, ele vai falar acerca da parábola do semeador. Eu vou fazer a leitura. A partir do verso número 4, Luan, se quiser colocar na tela, eu vou ler aqui na tradução. João Ferreira de Almeida. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu, logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, cresceu, e produziu 30, 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos, ao ouvir essa mensagem, eles não entendem, eles não compreendem, porque eles estavam ainda com seus olhos tapados. Jesus ainda não havia os esclarecido acerca dessa mensagem. Eles então ficam indagando entre si o que seria aquilo, porque Jesus estava pregando a eles através de parábolas. Só que na continuação do texto, no verso número 14, ele vai dar a explicação aos discípulos, dizendo: olha, o que semeia a palavra e os que estão junto ao caminho são aqueles que têm a palavra e é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre os pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica ela infrutífera. E o verso 20, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Jesus está, vou sintetizar o que Jesus está dizendo aos discípulos, ele está dizendo: olha, a palavra, o semeador,
ele semeia, aquele que joga semente, ele lança, é a palavra. E cada terreno que ele está citando aqui é um tipo de coração. Ele vai dizer que um coração é aquele que está junto ao caminho. E uma vez que a palavra é semeada, o Satanás, que representa aqui as aves de rapina, elas vêm, tiram a palavra do coração. É isso que ele está dizendo aqui aos seus discípulos. E outro tipo de coração é aquele que foi lançado a semente em terrenos pedregosos, em pedregais, ou entre rochas, entre pedras, como diz aqui a tradução, onde não havia muito solo. Então ela cresce logo, ela cresce rápido, porém não tem terra profunda. Então logo ela cresce, logo ela queima e logo ela não pode produzir, porque a sua raiz ela vem a se secar. E o terceiro tipo de solo que ele vai falar acerca do coração é aquele que cresce entre os espinhos, onde os espinhos o sufocam e não tem como ser frutífero, não tem como dar fruto. E o quarto tipo de coração, de tipo de terra que ele vai falar é terra boa. É a terra onde a semente é lançada e ela produz 30, a 60 e a 100 por um. Ele está traduzindo, ele está trazendo essa mensagem ao coração dos discípulos. Ele vai falar acerca da parábola da semente e também acerca da parábola do grão de mostarda. E a outra mensagem que ele sintetiza pregando é acerca da parábola da candeia. No verso 21 ele diz: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, e não há nada que se faça para ficar oculto, mas para ser descoberto. Vou sintetizar, Jesus está pregando a palavra para eles. Jesus está introduzindo a mensagem para eles. Jesus está os fortalecendo por meio da palavra de Deus. A Bíblia diz que lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. E quando Jesus ele vai falar acerca da parábola da candeia, quando fala acerca de luz, quando fala acerca de fogo na Bíblia, fala acerca de revelação. Jesus está revelando para eles os mistérios escondidos por meio da palavra de Deus. É Jesus dizendo: olha, não tem como você acender uma candeia e escondê-la debaixo da cama. Não tem como você colocar isso em oculto. Porque todas as vezes que olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que a expressão luz, ela vai falar acerca de revelação. É Jesus dizendo para mim e para você: a palavra que eu falei para vocês, a palavra que eu ministrei a vocês, a palavra que eu tenho introduzido ao coração de vocês é para iluminar vocês. Ou seja, onde você passar, onde você pisar a planta dos seus pés, alguém vai olhar e vai ver que você é a luz, vai ver que você é sal da terra, vai ver que você é um servo de Deus e que você tem algo de Deus sobre si. Por isso não tem como esconder aquilo que foi enxertado dentro do nosso coração. É por isso que Jesus está dizendo aos discípulos, está fortalecendo eles por meio da palavra de Deus. Todos os lugares que você passar, alguém vai olhar e vai dizer: vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus. E os discípulos, eles estão sendo impactados por essa palavra. Depois de pregar essa mensagem, a Bíblia diz que eles entram dentro do barco e, seguindo a ordem de Jesus, eles vão para o outro lado. Só que no meio do caminho, a Bíblia diz que sobrevém uma tempestade de vento. E essa tempestade faz com que os discípulos, de forma natural, tentem de alguma maneira, eu imagino, não diz a Bíblia, sanar o problema. Até porque no Mar da Galileia, naquele tempo, ou Quinerete, ou Tiberíades, como preferir, em algumas outras traduções, que era na realidade um lago de água doce. Um lago de água doce com aproximadamente 20 km de extensão por 12 de largura, que era 200 metros abaixo do nível do mar. E interessante falar nisso, por quê? Porque naquela localidade, naquela região geográfica, era super comum e natural acontecerem tempestades, devido a condições climáticas atmosféricas que ocorriam naquela região. Então era super comum. Então talvez, imagino eu, que eles estavam acostumados com essas intempéries de forma natural. Só que aquilo que eles iriam viver naquele dia era algo diferente. E eles percebem que mesmo os esforços que eles estavam empenhando, nada poderia resolver. Não resolvia o problema que eles estavam passando. Pois bem, a Bíblia diz no verso de número 38, e Jesus, dormindo sobre uma almofada, despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E é aí onde Jesus ele se levanta, ele repreende primeiro o vento, o mar, e o mar o obedece, e depois ele vai repreender os seus discípulos, dizendo: vocês ainda não têm fé? Sabe o que Jesus está dizendo? Depois de tudo que ele havia pregado, depois de tudo que ele havia ensinado, ele perguntou aos discípulos: vocês ainda não têm fé no coração? E é muitas das vezes isso que acontece conosco também. Ao ouvirmos a palavra de Deus, ao sermos ministrados pela palavra de Deus, ao passarmos por situações, porque dentro do contexto qual nós estamos lendo, eles estavam passando por uma tempestade de vento, uma condição climática atmosférica causada por um fenômeno da natureza, muitas das vezes ocasionado por ventos, granizos, grandes temporais de ventos. Só que trazendo para nós, de forma analógica, trazendo para a nossa vida, para os nossos dias, tempestade fala de intempéries, tempestade fala de adversidades.
tempestade fala de situações que nós vivemos e muitas das vezes nós não conseguimos contê-las, nós não conseguimos administrar as tempestades, nós apenas passamos por elas. E muitas das vezes, no meio das tempestades, nós ficamos igual aos discípulos. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos que rumo tomar. E muitas das vezes até mesmo viemos nos esquecer de que Jesus, ele está no barco e que ele não perdeu o controle da nossa vida. Por mais tempestuosas que sejam as situações da nossa vida, dentro da nossa casa, no meio do nosso lar, Jesus, ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua dando ordem ao vento, ele continua mandando o mar se aquietar, ele continua dando direção para que a nossa vida ela venha seguir o rumo a qual ele mesmo determinou, assim como ele fez aqui com os seus discípulos. E eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo Jesus repreendendo os seus discípulos, e o texto termina, os discípulos, 12, um olhando para o outro, dizendo: quem que é este, que até o vento e o mar o obedecem? Só que eu percebo algo, irmãos, que as tempestades que vêm sobre a vida dos discípulos, assim como vêm também sobre a nossa vida, elas vêm por um propósito. Elas vêm para ministrar o nosso coração acerca da fé que nós devemos depositar em Cristo. Porque Jesus, quando ele se levanta, eu acho interessante essa conotação, porque ele estava dormindo na polpa sobre uma almofada. E há quem diga, quem faz o uso de barcos, quem tem o hábito de velejar em alto mar, ele sabe que na polpa, onde Jesus estava, onde havia uma almofada, era o lugar onde o timoreiro, ou aquele que conduzia a embarcação, ele ficava e tirava o seu período de descanso. Por isso ali havia uma almofada, o lugar onde ficava o leme. E os discípulos estavam na frente do barco. Sabe o que isso representa? Quer dizer que Jesus, ele está no controle da embarcação, mas são os discípulos que têm que fazer força, que têm que remar para que o navio, a embarcação, chegue no lugar que Jesus havia determinado. Jesus, ele continua no controle da nossa vida, mas somos nós responsáveis por continuar remando para chegar no lugar que ele determinou para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Nós somos responsáveis por isso. Nós aprendemos isso dentro desse texto. E no interim, Jesus, ele continua a sua sequência, a sua cruzada de milagres. E quando nós fizemos a leitura no capítulo de número 6, a partir do verso de número 45, Jesus, ele vai dar uma ordem aos seus discípulos. E a primeira tempestade que eles haviam vencido, eles já haviam passado por aquele momento, eles haviam aprendido certamente, extraído algo, porque as tempestades, elas são pedagógicas, elas nos ensinam. E no verso de número 45, quando nós fizemos a leitura, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus, depois de multiplicar pão e peixe, Jesus, depois de alimentar aquela multidão de mais de 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças, Jesus, ele entra com os seus discípulos, dá uma ordem a eles. Eu acho interessante isso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus obrigou. Uma expressão que no grego, anagikazo, quer dizer Jesus impeliu força. Jesus não fez um convite. Jesus não perguntou se eles queriam ir. Sabe por quê? Porque eu imagino, a Bíblia não diz, mas nós podemos conjecturar. Eu imagino porque todo discípulo, como eu já havia dito, ele quer estar perto. Ele quer estar próximo do seu mestre. E nesse interim, Jesus já havia passado a instrução para eles dentro daquela tempestade que eles haviam passado. Eu imagino que alguém deve ter uma memória fotográfica. Não, peraí, rapaz. Da última vez nós fomos no mar lá, a tempestade nos pegou no meio do caminho. Jesus estava conosco e o negócio já foi estreito. Agora Jesus está falando para a gente ir sozinho? Não vamos não. Então Jesus não pede, Jesus os obriga. E eu percebo e aprendo que todas as vezes que Jesus ele obriga-nos a fazer algo, não simplesmente de forma textual ou de forma alegórica, mas muitas das vezes situações que nós passamos na nossa vida, que nos obrigam a tomar algumas atitudes, que muitas das vezes nós, por nós mesmos, nós não queremos tomar. Sabe aquele tipo de atitude que você se vê obrigado a tomar? Aquele tipo de decisão que você fala, não, ou é isso, eu tenho que fazer isso. Não tenho escolha. E às vezes é o próprio Jesus fazendo e permitindo com que eu e você venhamos viver coisas extraordinárias que Ele tem para a nossa vida. São decisões que certamente, naturalmente, nós não tomaríamos. E Jesus obriga os seus discípulos a subir no barco e passar adiante para o outro lado, enquanto Ele está despedindo a multidão. Verso 46, e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Daqui nós já aprendemos uma lição com Jesus. Jesus, depois de viver uma cruzada de milagre, depois de instruir os seus discípulos, depois de os obrigar a entrar dentro do barco, de impedir força, porque eu entendo, irmãos, que eu imagino, não diz a Bíblia, mas pelos textos nós podemos entender que o maior desespero no coração dos discípulos de Jesus eram os momentos, pastor Flávio, que
Jesus chamava seus discípulos e falava para ele acerca do reino dos céus, acerca da missão, de que ele iria voltar para o Pai. Eu imagino Pedro falando, não, Senhor, de forma alguma, o Senhor vai ficar conosco, você não vai nos deixar. Ele falou, não, fica tranquilo, Pedro, porque eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. O Pai vai enviar um outro consolador, do grego aio, que quer dizer aquele que tem a mesma essência. Aquilo que eu faço, ele fará também. Aquilo que eu sou, ele também é. Aquilo que eu posso, ele também pode. É Jesus dizendo, vocês não vão ficar desamparados. Ele diz para mim e para você, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Por isso, meu irmão, não fica despreocupado com essas coisas da vida, não. Fica tranquilo, descansa o teu coração. Jesus, ele falou que ia estar conosco até a consumação do século. Pode as coisas não estarem acontecendo ou se saindo da maneira qual eu quero, qual você deseja. Às vezes a tua família, a tua casa não está da maneira que você desejava que ela estivesse, mas fica tranquilo, porque Jesus, ele nos prometeu que estaria conosco. Se ele prometeu a garantia de que ele vai estar conosco, eu tenho certeza, ele está trabalhando para que o nome dele seja glorificado. Não importa a situação que esteja no momento, não importa a tempestade, não importa a luta, não importa a adversidade que estejamos vivendo nesse tempo presente, porque não há nada que possa se comparar com a glória do porvir, que há de ser revelada quando Cristo Jesus vier para buscar a sua noiva. Então eu tenho certeza plena e absoluta que os discípulos, eles estão vivendo um momento maravilhoso, e Jesus vai para o monte orar, depois de viver uma sucessão de milagres. Percebemos a humildade de Cristo, e nós vemos o contraste nos nossos dias hoje. As pessoas, quando elas... Entenda uma coisa, quando você prega, quando você louva, quando você adora a Deus, e alguém se converte, alguém se arrepende, alguém se prostra diante de Cristo, não é por causa da tua vida, é por causa dele. Continua sendo a honra, seja confiado somente a ele, a honra seja tributada somente a ele, porque eu e você, nós somos barro, nós somos obra das mãos de Deus, nós somos ferramentas usadas por Deus para o propósito que ele mesmo estabeleceu cada um de nós. A honra tem que ser dada a ele somente, porque nós somos ferramentas exclusivas para a glória e louvor do nome dele. Assim, Jesus sai, deixa os seus discípulos, despede da multidão, dá a bênção apostólica, né, irmãos? E vai orar. Jesus se retira. E isso já nos ensina muita coisa. Que nós, nos momentos da nossa vida, nos momentos de maior, talvez dos maiores milagres que nós estivemos vivendo, nós não podemos nos esquecer que nós temos que voltar aos pés de Cristo, aos pés da cruz, para agradecer a Ele por nos dar força. Porque, irmãos, entenda, você pode estar vivendo o pior momento da tua vida, mas me faz lembrar e conjecturo através de uma parábola que eu escutei uma vez, alguém falando acerca de um rei que recebeu um anel, e dentro desse anel, na inscrição, em cima desse anel estava escrito algo, e alguém que deu o anel falou, olha, todas as vezes que você estiver passando por um momento de grande alegria, um momento de grande euforia na sua vida, pegue esse anel e faça a leitura que está naquela inscrição, naquele anel. E a inscrição que estava escrita lá era assim: vai passar. Para entender que o momento de alegria, ele passa também. E dentro desse anel, ao virar ele, tinha uma outra inscrição escrita. Ele falou, olha, esse do outro lado você vai ler somente quando você estiver passando por momentos de grande adversidade sobre a tua vida, momentos de grandes tribulações, de grandes angústias. E quando ele vira, no momento que ele está passando por uma grande angústia, ele vira e lá escrito está: isso também vai passar. Então, meu irmão, tudo passa nessa vida. Tudo passa. A Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus, Eclesiastes 3, para todo propósito debaixo do céu. Então nós temos que aproveitar cada momento da nossa vida, sabendo que tudo que nós estamos vivendo hoje é passageiro, é efêmero. Há um tempo determinado de Deus para a nossa vida, para estarmos vivendo. E Jesus vai orar. E verso 47, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vem cá para você entender. Jesus está em terra, o barco já está em alto mar, já está navegando. Há quem diga e acredita-se que ele estava de 5 a 11 quilômetros de distância do barco onde estavam seus discípulos. E quando eles entram no barco, quando Jesus dá ordem, quando Jesus obriga eles a entrarem dentro do barco, eles já estão lá, eles vão passar por essa tempestade, por este momento difícil sobre a vida deles. Já era de tarde, e agora eles estão vivendo, já é de madrugada quando Jesus os encontra. Sabe o que eu percebo e aprendo aqui dentro do texto? Quando a Bíblia diz de sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar. Eu percebi e aprendo, o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos irmãos lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 24, ele vai dizer que todo atleta, ele luta, ele se esforça por uma coroa corruptível, porém nós lutamos por uma coroa que é incorruptível. E quando ele faz essa comparação do atleta de Cristo, eu percebo e aprendo algo, que todo atleta, ele tem
o início de carreira. Ele tem um meio da sua carreira, mas ele também tem um término, ele também tem um final de carreira. Da mesma forma somos nós, servos de Deus. Da mesma forma são os nossos cristãos. O apóstolo Paulo faz essa comparação, esse comparativo. Eu entendo que todo atleta que inicia uma carreira, ele nunca vai desistir no início da sua jornada, no início da sua caminhada cristã. Assim como um novo convertido, você já viu um novo convertido, o empenho que ele, a dedicação que ele tem? Ele vai para a igreja de manhã se tiver oportunidade, ele vai para a igreja de tarde, ele vai para a igreja de noite, ele vai para um monte de madrugada orar. E tem que ter alguém para instruí-lo, tem que ter alguém para orientar, para que ele tenha um equilíbrio. Porque senão, irmão, ele fica doido. Ele deixa a família, deixa a esposa, não estou dizendo, irmão, tudo nós temos que ter equilíbrio. Por isso precisa de um pastor, precisa de alguém para orientar, para instruir, para conduzir. Porque senão muitas das vezes a pessoa se torna alguém, vou dizer, fanático. É verdade, irmãos. Eu falo porque no início da caminhada eu era meio doido assim também. Precisei de alguém para me instruir, para me orientar. Falar, irmão, calma, não é assim não. Ó, você tem esposa, você tem filha, rapaz. Calma, você tem que trabalhar também. Calma, vai devagar. Então no início, dificilmente alguém vai desistir. Dificilmente alguém que vai enfrentar uma situação, uma tempestade, uma luta, uma adversidade, ele vai desistir. Então é um ponto crucial. Mas não é o ponto mais importante. Pouco menos ainda é no fim. Por quê? Porque no início você está empolgado. No início você está com energia, com todo o gás. O ponto crucial também na jornada do cristão não está no final. Sabe por que não está no final? Porque quando nós estamos já no final, alguns irmãos que já correu a maratona São Silvestre? Meus irmãos, tem que rever isso aí, meu irmão. Tem que correr, pelo menos dar uma volta ali no Valetão, aqui no Araretama, tá bom? Para começar. Irmãos, alguém que está numa maratona, numa corrida, quando ele está chegando no final, que ele vê a linha de chegada, meu irmão, ele não vai desistir. Alguns anos atrás, numa Olimpíada, eu não sei se os irmãos se lembram, o Marcelo deve lembrar, uma mulher, é isso mesmo, né, Marcelo? Uma mulher, aquelas que fazem aquela marcha olímpica, isso mesmo? Marcha atlética. Ela sentiu câimbras fortíssimas na sua perna e ela não conseguiu chegar nos primeiros lugares, mas isso não a impediu de continuar a sua corrida até a linha de chegada. Alguém filmou e emocionou milhões de pessoas. Por quê? Porque mesmo com dores atrozes, com dores que a faziam tirar gemidos da sua alma, de tanta dor que ela sentia, ela foi até a linha de chegada e foi aplaudida, ovacionada por milhões de pessoas. E engraçado é que essa mulher, ela não ganhou medalha de ouro, nem prata, tampouco de bronze. Ela foi a última colocada, mas ela chegou até o final. Por quê? Porque ela estava vendo a linha de chegada e ela não desistiu. Assim também somos nós. Nós não podemos desistir. Nós estamos numa jornada em que a linha de chegada, ela nos atrai. Quando nós estamos chegando no fim, nos faz lembrar de Paulo. Quando Paulo escreve ao Timóteo, capítulo número 4, quando ele vai dizer, olha, eu já estou sendo oferecido. Põe na tela para nós aí, Luan. 2 Timóteo 4, verso 7 e 8. Ele vai falar, eu já estou sendo oferecido por libação. Ele sabia que aquele momento era o momento final da vida, da história dele. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, estou no final, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Se o versículo terminasse aqui, a leitura certamente seria um pouco caótica e triste, porque ele estava falando somente dele. Mas a leitura continua, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então é para a minha vida, é para a tua vida, nós temos que continuar a seguir até o final, para nós podermos também usar a mesma expressão que Paulo usou, olha, eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira e eu guardei a fé. Teve luta, teve tempestade, mas o combate foi bom, o combate foi maravilhoso. Apóstolo Paulo que sofreu naufrágio, apóstolo Paulo que foi injustiçado por falsos irmãos, apóstolo Paulo que na oportunidade que ele tinha para que alguém o defendesse, não tinha nem sequer um para agir na defesa do apóstolo Paulo que foi por muitas das vezes preso, foi açoitado, foi picado por cobra, sofreu naufrágio, passou fome, sofreu nudez, irmãos, uma lista de coisas que esse homem sofreu. Ele vai dizer, e o combate é bom. Sabe o que Paulo está dizendo para nós, está nos ensinando? Que nós temos que ir até o final, nós temos que lutar, combater até o final. Só que quando nós olhamos para o texto, nós vemos que os discípulos eles estavam no meio. É o ponto crucial da nossa história, é o ponto crucial da nossa jornada cristã, porque no meio das batalhas, é no meio da nossa trajetória. Porque o meio é determinante para todo cristão? Porque no meio, você já está no meio.
Você já sabe aquilo que você percorreu. Para você continuar e para você voltar é a mesma distância. Eu estou no meio. E os discípulos estão no meio do mar. O verso 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximadamente de 3 a 6 da manhã, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Os discípulos, eles estão fatigados. Jesus está vendo. Jesus vem caminhando sobre as águas. Eu imagino Jesus de longe os avistando e vendo o empenho deles, e vendo a luta, vendo o trabalho deles, o labor, tentando se sobressair dentro daquela tempestade. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Jesus, ele tem visto a tua luta, ele tem visto o teu labor, ele tem visto as tuas dificuldades, tentando sair do meio do bravio mar, tentando se sobressair das situações difíceis que essa vida ela nos impõe. Porque, irmãos, entenda uma coisa, sabe por que isso acontece? Porque você tomou uma decisão, qual? De obedecer a Cristo. Porque os discípulos, eles não estavam dentro do barco porque eles queriam. Jesus os obrigou, mas eles foram obedientes, tal como foi na primeira. E prova de obediência nós temos no próprio Mestre, no próprio Jesus. E Paulo vai escrever isso aos Filipenses, capítulo de número 2, que ele foi obediente. E nós devemos ter o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus, que em forma de homem ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, dando a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A maior prova de obediência que nós temos. E por que a obediência ela é imprescindível para a vida de todo cristão que está de repente talvez no meio da jornada cristã? João capítulo 14, verso de número 15, ô Luan, por gentileza. João 14, evangelista João 14, ele vai dizer assim, ó, verso de número 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa é a expressão básica da nossa fé. Se eu amo a Cristo, eu vou guardar os mandamentos dele. Se eu amo a Cristo, eu vou obedecer a palavra dele. E é exatamente isso que os discípulos estavam vivenciando sobre a vida deles. Por amor a Jesus, eles obedeceram. Eles não ousaram desobedecer o mandamento. E quando falamos em obediência, eu já citei aqui o exemplo do profeta Jonas. Jonas, por conta da sua desobediência, ele se vê dentro de uma tempestade, ele se vê dentro de um navio, melhor, passando por uma tempestade. Essa tempestade estava fazendo com que as pessoas que estavam junto de Jonas lançassem suas fazendas, lançassem suas propriedades ao mar, para tentar de alguma forma aplacar a ira, que eles sabiam que era Deus irado com alguém dentro daquele navio. E Jonas se levanta e diz: não, não é Roberto Carlos, mas ele disse: cara, sou eu sou desobediente aqui, e lança. Olha só, irmão, o camaradinho difícil, uma alma difícil, natureza ruim, como diz lá na minha terra, foi Jonas nesse período. Mas Jesus, ou melhor, Deus tratou com ele. Deus tratou com ele porque ele preferiu ser lançado ao mar do que obedecer aquilo que Deus havia dito a ele. Então tome cuidado, meu irmão. Não espere você cair dentro do ventre de um peixe para obedecer aquilo que Jesus tem para a tua vida. Não espere você estar dentro do ventre de um peixe, as entranhas, como o próprio Jonas diz, nas entranhas do inferno, para poder obedecer aquilo que Deus tem para a tua vida. Por conta da desobediência de Jonas, pessoas tiveram grandes prejuízos, pessoas que estavam ao redor dele. Por conta da minha desobediência também, pessoas que estão ao meu redor podem sofrer duramente também por causa da minha desobediência, por causa da tua desobediência. Eu falo isso abertamente porque é uma realidade para a nossa vida. Eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que o obediente ele tem vida curta, ou melhor, o desobediente ele tem vida curta. Mas os discípulos, eles estão passando uma tempestade por conta da obediência. Mas alguém pergunta: mas que vantagem tem nisso? Jonas estava lá dentro do navio, desobediência, a tempestade veio porque ele estava desobedecendo a Deus. Mas os discípulos não, eles estão obedecendo a Deus. E qual que é a vantagem nisso? Ela é imensa, ela é gigantesca. Por quê? Porque no meio da tempestade, o obediente, ele não vai naufragar. No meio da tempestade, Jonas, desobediente, ele está navegando sobre o mar. Os discípulos, na obediência, eles não estão navegando sobre o mar, eles estão navegando sobre a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus garante que eles vão chegar do outro lado. Se você está navegando na obediência dentro da palavra de Cristo, fica tranquilo, pode ser a intempérie que for, a dificuldade que for,
você vai chegar do outro lado. A tua casa vai prevalecer, a minha família vai vencer, a nossa família vai chegar ao êxito daquilo que Deus tem para a nossa vida. E os discípulos estão passando por esse momento. Jesus está vendo o que eles estão passando. Olha o que diz aqui, Luan, põe na tela também, segunda epístola de João, capítulo 1, verso de número 6. Ainda falando acerca de obediência. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é um mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Somente daquilo. Ou seja, nós devemos andar naquilo que nós ouvimos, nós devemos obedecer aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. Tiago vai dizer que não adianta nós sermos somente ouvintes da palavra e não praticarmos o que a palavra nos ensina. E eu vinha, quando eu fui levar minha filha lá no curso, e vinha pensando exatamente acerca disso. Quantas das vezes nós nos tornamos desobedientes à palavra de Deus? E que momento isso acontece, irmão? No momento em que nós conhecemos a palavra e nós não fazemos aquilo que a palavra nos ensina, nos orienta. Um outro texto ainda, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 22. Olá, pode plantar. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. A obediência à verdade faz com que o amor uns para com os outros ele aumente, ele se multiplique. Não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Os discípulos, eles amavam a Cristo. Eles sabiam que o que Jesus poderia fazer na vida deles, ainda que eles não conseguissem compreender inicialmente, porque realmente não há como explicar. Um outro texto para nós finalizarmos. Primeira epístola de João, ainda, Luan, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quando eu li isso aqui, eu entendi e compreendi que quando fala que os mandamentos de Deus não são pesados, quer dizer que é algo que nós podemos suportar. É algo que está dentro daquilo que nós podemos fazer. É algo aceitável, é algo comum para nós. Isso cabe dentro de algo chamado escolha. Escolher obedecer a palavra de Deus. E os discípulos, eles estão passando por este momento. O verso de número 49. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Irmão, isso aqui me chamou a atenção, eu até ri por algum momento. Eu imagino os 12 discípulos dentro do barco. Agora Jesus não está com eles dormindo na polpa, em cima de um travesseiro, de uma almofada. Jesus está caminhando ao longe e está vendo a labuta deles, está vendo lá o sofrimento deles. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas vamos conjecturar, vem comigo, os 12 discípulos. Talvez João querendo alguém para encostar o ombro assim, com medo. Pedrão já com a espada cortando até o vento. Judas com o saquinho do dinheiro para proteger, falar, aqui não, aqui me pega. E eles agoniados por causa da tempestade. E alguém olha e avista alguém ao longe vindo. Algo sobrenatural acontecendo, ele caminhando sobre as águas. Física nenhuma explica isso, meu irmão. Como é que alguém caminha por sobre as águas? Não tem como explicar isso. Mas é alguém que vem caminhando sobre as águas e a Bíblia diz que eles começam a dar gritos, assustados, apavorados, porque eles não haviam reconhecido que era Jesus. E eu aprendo que aquilo que nos causa temor e medo, aquilo que tira talvez a nossa paz, que nos tira o sono, não incomoda o nosso mestre. Você lembra na primeira tempestade? Tempestade, as ondas batendo de um lado para o outro. A Bíblia vai dizer aqui, usar a expressão, eles estavam sendo açoitados pelas ondas do mar. A expressão original açoites quer dizer pancadas repetidas. Sabe aquele tipo de situação que você viveu? Você acabou de vencer uma situação, você se levanta, parece que está tudo bem. Daqui a pouco você toma outra pancada. Quando você se levanta para dar uma respirada, parece que está tudo bem, outra pancada. É exatamente isso que os discípulos estão vivendo na expressão verbal. Eles estão sendo açoitados pelas ondas do mar. E na nossa vida não é diferente. Quantas das vezes enfrentamos situações em que parece que as ondas deste mar, as ondas bravias, vão levar o nosso barco a pique, vão nos fazer naufragar. Mas Jesus, ele está vindo aí. E os discípulos o avistam. E alguém olha e diz, é um fantasma. Eles começam a gritar apavorados. Eu não vou aqui gritar não, porque vai ficar estranho.
Mas eu fico imaginando eles gritando, irmão, 12 marmanjos dentro de um barco gritando com medo. Meu Deus do céu. Verso de número 50. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, isso aqui é importante para nós: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Por que a expressão usada primeiro, Jesus não falou sou eu, tende bom ânimo, não tem mais? Porque, irmãos, eu entendo e aprendo que muitas pessoas hoje, mesmo tendo Jesus no barco, andam desanimadas. É difícil entender isso, mas isso acontece nos nossos dias também, pastor, presbítero. Pessoas mesmo tendo Jesus no barco, andam desanimadas. Você fala, mas irmão, como é que tá? Ah, irmão, tô indo lá. Pronto, 5 minutos de conversa, você já fica lá depressivo. Você tem que fazer uma campanha de oração. Não, irmãos, entenda. Jesus, ele vai e diz, olha, tende bom ânimo. E várias vezes na Bíblia nós vamos entender que essa expressão, ela tem que trazer um conforto, um alívio para o nosso coração. Porque se nós estivermos desanimados, nós não temos forças para encarar os problemas e os desafios que a vida propõe. Entendo, o desafio e os problemas que a vida ela traz consigo para nós são para nos fortalecer. Lembra da primeira tempestade? Os discípulos passaram por ela, era Jesus instruindo eles. É como se fosse a primeira aula, período básico. Depois eles foram para um nível avançado, porque na primeira aula Jesus estava lá no barco, mas na segunda não. Na segunda eram os discípulos que tinham que se virar sozinhos, e Jesus está lá de longe, observando, vendo e caminhando em direção a eles, para trazer solução e resposta para a vida deles. Mas aqui no verso de número 50, quando nós fizemos, diz que, mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu. Isso aqui quer dizer muita coisa. Quando Jesus estava no Getsemane, quando os soldados vieram para o prender, quando Judas, o traidor, beijou a sua face, e a princípio, né, alguém perguntou, cadê Jesus? Jesus, ele dá um passo à frente e diz, sou eu. Quando ele falou sou eu, a Bíblia diz que os soldados, todos caíram por terra, se prostraram diante da palavra que saiu dos lábios sacrossantos de Jesus. Êxodo capítulo 3, no verso de número 14, a Bíblia diz que Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro, e ele vê uma sarça pegando fogo, normal, tranquilo. Só que no meio dessa sarça ele ouve uma voz, e essa voz o atrai, e essa voz diz para ele que ele iria ser usado para tirar o povo. Ó, meu povo, Deus falando, meu povo está clamando, eu estou ouvindo o clamor deles, vou usar a tua vida, Moisés, para tirar o meu povo de lá. No verso 14 a Bíblia diz que Moisés questiona, Deus, mas e agora? Eu vou chegar lá diante de Faraó, o que eu vou falar para esse povo? O que eu vou falar? Quem que me enviou? Moisés ouve da boca de Deus dizendo, olha, diga a eles que o eu sou te enviou. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? É Jesus dizendo, tem de bom ânimo, sou eu sou, não tenham medo. Jesus dizendo para mim e para você, tem de bom ânimo, essa luta vai passar. Sou eu, não temam, não tenham medo. Há quem diga, eu nunca contei, mas há quem diga que tem mais de 365 vezes a expressão não tenha medo ou não tem mais na Bíblia. Depois você conta lá e confirma se é isso mesmo. E eu acredito nisso. É como se fosse um dia, para cada dia do ano, é Deus acordar pela manhã, você ouvir da boca de Deus, ei filho, pastor disse, ei, não tema, fica tranquilo. Mas Cláudia, fica tranquilo, não temas, eu estou contigo, você vai vencer, fica tranquilo. Jesus, ele diz aos discípulos, sou eu, não tenham medo, não tem mais. Verso 51, vamos finalizar. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Irmãos, eu percebo que dentro desse texto, a primeira expressão que Jesus usou foi anagcazo, obrigou, impeliu força, fez com que eles entrassem, mesmo eles não querendo. Por conta da obediência, eles enfrentaram desafios e tempestades sobre a vida deles. Eu aprendo que servir a Deus, por muitas das vezes, devido à obediência, nós enfrentaremos algumas tempestades também. Mas nós temos a garantia de não estar navegando segundo as nossas próprias vontades, mas segundo a palavra de Jesus. E quando os discípulos eles estão vivendo aquela tempestade, Jesus está caminhando em direção a eles, eles estão passando por este momento adverso.
Jesus vê ao se aproximar, aqui não diz, mas o evangelista Mateus vai dizer que Pedro, que estava dentro do barco também, Mateus capítulo 14, vai dizer que Pedro tomou a palavra dizendo: Senhor, mestre, se és tu mesmo, manda eu ir ter convosco. A Bíblia diz que Pedro, ao ouvir isso, ele desce do barco, ele vai caminhar sobre as águas. Ele deu um passo em direção, irmãos, consegue imaginar isso junto comigo? Ele caminhou sobre as águas segundo a ordem de Jesus. E enquanto ele está firmado na palavra que Jesus havia dito, enquanto ele está olhando em direção a Cristo e as promessas que Deus tem para a vida dele, ele está caminhando sobre as águas. Enquanto eu e você estivermos olhando para aquilo que a palavra de Deus tem para a nossa vida, e estivermos olhando para as Escrituras, nós vamos continuar caminhando sobre aquilo que talvez tire o sono e a paz de alguns. A tempestade, ela não nos limita, ela não nos para. A Bíblia diz que os discípulos, eles tiveram medo. E quando eu ouço a expressão medo, e quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vou me lembrar que a primeira expressão medo na Bíblia Sagrada está relacionada lá no Jardim do Éden, lá na queda do homem, quando Adão ele cai, ou melhor, quando Eva peca e Adão cai, boca aberta, ele cai. O que acontece? A Bíblia diz que Deus vai visitá-lo novamente. E a Bíblia fala que Deus pergunta: onde estás, Adão? Deus sabia onde Adão estava, mas queria saber da condição que ele estava agora devido ao pecado. Ele se escondeu. E falou: Adão, por que você se escondeu, rapaz? E se escondeu ainda atrás de uma árvore. Pecou e se escondeu atrás de uma madeira, atrás de uma árvore, se escondeu atrás daquilo que era de Deus. Deus sabia que ele estava ali. Ele falou assim: eu senti medo. O medo, ele foi ocasionado devido ao pecado, devido à desobediência. Só que aqui os discípulos, eles estão em obediência, mas devido ao pecado, o profeta mesmo disse que nós somos concebidos, gerados no pecado. O medo, ele faz parte do nosso DNA. Só que o medo, ele não pode ser um agente inibidor de potencialidade. Você tem potencial, nós temos um potencial de vencer as intempéries da vida. Por que eu digo isso? Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele escreveu isso por intermédio da vida do evangelista João. Mas ele disse para mim e para você: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. As tempestades, elas não podem limitar o servo de Deus que você é. As tempestades, elas só servem e têm um propósito. Certamente elas não são administráveis. Não tem como você conter elas. Tem situação dentro da tua casa, da tua família, que você já tentou dar um jeito, tentou amparar, tentou proteger, tentou dar um jeitinho ali, tentou apaziguar. O chicote está estralando lá, né? São coisas que são inadministráveis. Mas entenda uma coisa, elas também são pedagógicas, elas nos ensinam e nos mostram que nós devemos continuar crendo naquele que tem o poder sobre as tempestades, aquele que pode dizer para ela: olha, quieta, acalma. A Bíblia diz que ele entrou dentro do barco, e só depois que ele entrou dentro do barco é que a tempestade cessou e que eles chegaram do outro lado. Então, meu irmão, estando Jesus no barco, estando ele a caminho, tenha certeza, as tempestades não vão parar você, não vão impedir de você chegar aonde Jesus disse que você chegaria. Então fica tranquilo, se segura nessa palavra, tem de bom ânimo, não tenha medo. Jesus está indo ao teu encontro, ao encontro da tua necessidade nessa noite, para mudar o quadro da tua história. Porque um dia com Jesus, circunstâncias são mudadas, os demônios são expulsos, pessoas são libertas, são curadas, são transformadas. Um dia com Jesus pode fazer toda a diferença, como fez na vida dos discípulos. Pode ter certeza que da mesma forma Jesus vai fazer algo extraordinário na tua casa, na tua família, e a tua esperança em Cristo não vai ser frustrada, e você vai vencer essa tempestade, e você vai se sobressair por cima dela, e vai glorificar o nome dele. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a Deus pela oportunidade, glorificar o Senhor pelo privilégio de mais uma vez poder estar compartilhando com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Agradeço ao pastor Flávio pela oportunidade, e que Deus continue abençoando de forma rica e abundante a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor. E agradeço a oportunidade e retorno ao trabalho ao presbítero Adevair. Glória a Deus. Palavra boa e maravilhosa. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Vamos se colocar em pé, irmãos. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, dando término a esse culto.
Quinta-feira, culto de adoração a Deus. Podendo, venha para a casa do Senhor. Domingo pela manhã, escola bíblica. E à noite, culto de ceia do Senhor. Não fique de fora. Ceia do Senhor. É importantíssimo nós participarmos da ceia. É importantíssimo, né? Então não fique de fora. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito e eterno Deus, graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa noite na tua presença, aonde nós aprendemos da tua palavra, que nós possamos, Senhor, dia após dia estar focado somente em ti, Pai. Que nada venha nos tirar da tua presença. Pai, nos leve cada um para os seus lares, Senhor, em paz, livrando, Senhor, de todo mal. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Levante tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos diz amém. Deus os abençoe.